Salve, salve literários, aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre livros documentários. Então você já sabe como é que funcionam as coisas aqui, né? Segue a vinheta. E aí, literários, tudo bem com vocês? Renato Lira mais uma vez na área com o vídeo do canal Escritores Ecléticos. Mas antes de começar o nosso papo de hoje, já sabe, né? Deixa seu like se ainda não deixou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho, porque assim toda vez que tiver vídeos novos aqui no canal, o YouTube irá recomendá-los para você. Mas às vezes o YouTube esquece de avisar ou recomendar. Então sempre corre lá no canal que sempre tem vídeos novos para você, certo? Lembrando que agora quando você vai ativar o sininho existem 3 opções: avisar todas as notificações, avisar ocasionalmente ou não avisar nenhuma. Selecione sempre a opção avisar todas as notificações, lembrando sempre de deixar o seu like, que vai ajudar o YouTube a entender que você curte os vídeos aqui desse canal e sempre quando tiver novos vídeos o YouTube irá recomendados para você, certo? Lembrando aqui que hoje o ventilador não está ligado, não está tão calor, então eu estou conseguindo gravar o vídeo aqui sem o ventilador ligado e sem derreter aqui diante de vocês. Beleza? Beleza, beleza. Pessoal, o vídeo de hoje é sobre livros documentários. Hoje é dia de episódios, 4 episódios aqui no canal, 4 que eu trago sempre alguma dica sobre sempre algum assunto relacionado à literatura. Livros documentários. Como assim, Renato? Livros documentários? Agora virou escritores ecléticos / Discovery Channel / History. Não, galera. Não, galera. Apesar que esses canais são muito bons. Até uns dias atrás estavam abertos aqui, mas agora foram sanados. O que eu vim falar assim? A gente está passando por um momento chamado pandemia, sabe? Você sabe o que é a diferença de uma epidemia com uma pandemia? Certo? Epidemia é quando geralmente é uma região, por exemplo, epidemia lá na Europa. É uma coisa que está lá na Europa, mas não se expande para outros locais, não se expande para a África, não se expande para a Ásia, não se expande para as Américas. Pandemia já é uma epidemia que atinge todos os continentes. Inclusive o nosso país aqui está passando por uma fase bem conturbada, pelo menos aqui lá em São Paulo. Porque assim, eu tô no estado de São Paulo, mas eu estou no interior. Então, mas lá no estado de São Paulo, a cidade de São Paulo já não sei se foi a nível estado ou se foi a nível cidade, já ultrapassou o número de mortos da China. E olha que a China foi o epicentro do coronavírus, né? Então, basicamente o mundo está vivendo um fato histórico, uma pandemia de níveis assim. Todo mundo achava quando começou que não ia dar em nada, né? Que ia ficar só lá na China, aí de repente foi para Itália, para Espanha e chegou aqui no Brasil, né? Então, mas assim, é um fato que vai entrar para a história, certo? Mas aí você deve falar: Renato, o que isso tem a ver com o assunto? É assim, gente. Tudo que entra para a história, de algum modo ou de outro, tem que ser documentado, certo? E é onde entra muitos escritores, muitos autores, porque cada autor tem a sua linha de escrita, certo? Seja ficção, seja romance, ou seja livros até jornalísticos que relatam acontecimentos históricos. Um exemplo assim de livros que pode ser utilizado são livros que são utilizados muito em faculdade, certo? Não são livros didáticos, mas são livros que professores pedem para que a pessoa leia. Por exemplo, eu vejo muito amigos meus que fizeram administração falarem assim: eu precisei ler tal livro. Livros, por exemplo, eu tenho esse livro, O Monge Executivo, De Volta ao Mosteiro e A Arte da Guerra. São os 3 livros que eu já ouvi colegas meus falarem que precisaram ler. Porque são livros que envolvem liderança, envolvem administração.
entendeu? A administração é uma faculdade para formar pessoas que geralmente gerenciam empresas ou administram grandes corporações. Existem pessoas que contratam administradores nas suas empresas. A pessoa contrata a pessoa para gerenciar, para comandar as finanças das empresas. Bancos utilizam os bancários, geralmente são formados em administração, entendeu? Gestores, grandes gestores geralmente são formados em administração. Compreendeu o que eu quero dizer? Então, muitas vezes esses livros seja relatando uma história sobre o acontecimento, mas que são meio que direcionados relatos relacionados a estudos em que as atitudes relacionadas, aquelas atitudes inseridas naquele livro ajudam a você direcionar na sua vida profissional, ou seja, na sua vida profissional, ou seja, no seu relacionamento familiar, entendeu? Ou seja, no seu relacionamento em estudos, ou seja, mesmo no seu relacionamento interpessoal com pessoas que você não conhece, certo? Existem os famosos coaches, né? Que são pessoas motivacionais, e eles vendem os livros dele, fórmulas de sucesso, entendeu? Tem um outro livro que eu tenho aqui, chamado Jovens com Atitudes Enriquecem Mais Rápidos. São um livro com diversos ensinamentos que você pode utilizar quando você está iniciando um negócio, quando você quer alcançar o sucesso, e fala muito da forma que você deve agir. Entendeu? Basicamente, isso são formatos para administração. Mas o que eu quero dizer aqui? Vamos supor, este é o momento, por que eu comecei falando aqui do coronavírus, né? Porque que acontece, gente? Esse é um momento em que muitos livros, muitos autores, documentários estão relatando, estão coletando informações, seja de jornais, seja de dados científicos. Aqueles que têm condições vão em laboratórios, vão tão próximos, tão atentos às pesquisas científicas para vacina, estão atentos ao que está acontecendo, às ações políticas de diversos países, como eles estão lidando com essa pandemia. Por quê? Porque logo que isso acabar, eles vão começar a lançar os livros deles, e quanto mais cedo você publica um livro sobre determinado assunto, mais você vira referência daquilo. Porque o que acontece? Daqui a alguns anos, as escolas vão estar falando sobre o momento que a gente está passando hoje. Isso vai entrar para a história, entendeu? Isso não é só em questão, porque isso não envolve só política, não envolve só cultura, envolve todo o mundo, entendeu? A mesma coisa da Segunda Guerra Mundial. Por que às vezes a Segunda Guerra Mundial é mais falado que a Primeira Guerra Mundial? Porque depois da Segunda Guerra Mundial não teve uma Terceira Guerra Mundial, entendeu? Se acontecer, que a gente pede a Deus todos os dias que não aconteça uma Terceira Guerra Mundial, aí acontece a Terceira Guerra, aí acaba a Terceira Guerra, pode ter certeza que vai ser muito mais falada a Terceira Guerra Mundial do que a Segunda e do que a Primeira, entendeu? Então, muitas vezes, tudo que tem uma grande relevância, que envolve o mundo inteiro, vai entrar pros livros, entendeu? Vai chegar, aí por exemplo, vai deixar de falar tal assunto. Claro, não vai deixar de falar tal assunto. Só que assim, como é um fato novo, um fato que envolve o mundo inteiro, eles vão começar a comprimir mais os assuntos mais afastados. Você vê que hoje em dia praticamente não fala da Primeira Guerra Mundial, entendeu? Por quê? Eles podem passar muito rapidamente pela Primeira Guerra Mundial nas escolas, mas eles falam muito da Segunda Guerra Mundial, falam muito do nazismo, entendeu? Porque o nazismo foi uma espécie de ditadura que envolvia etnias, entendeu? Envolve assunto racial, que meio que engloba muitas coisas. Muitos judeus foram
foram mortos em campos de concentração. Existem países hoje que regem ditadura, que foi algo que Hitler implementou. Então, isso tudo, o mundo vive de mudanças. Então, toda vez que você quiser fazer algo, aí você fala, Renato, então isso só vale para livros que falam do que está acontecendo agora. Se eu quiser fazer algo sobre a Primeira Guerra, não, você pode fazer, mas lembre sempre nesse assunto que eu sempre falo aqui. Você vai fazer algo relacionado a algo que já aconteceu há muito tempo, que já tem livros falando sobre isso, tem um diferencial, entendeu? Algo que eu vejo muitos autores tanto de biografias de pessoas notáveis, como de livros, eles pegam um relato de alguém que viveu aquilo, de alguém que, entendeu? Muitas pessoas da Segunda Guerra Mundial hoje já não estão mais vivas, entendeu? Pessoas que lutaram na Segunda Guerra, pessoas que, entendeu? Então, quando você não tem uma pessoa que viveu aquilo para relatar, às vezes fica muito mais complicado. Então, por que você vai falar? Por que fica muito mais fácil? Porque, por exemplo, na minha família, por exemplo, não tem ninguém, graças a Deus, que tenha relatado, eu peguei coronavírus, mas existem conhecidos que já relataram, pessoas aqui na cidade que eu moro, entendeu? Pessoas aí pessoas famosas. Então, são pessoas que pegaram o coronavírus, sobreviveram e vão poder contar a sua experiência por muitos e muitos anos. Daqui a alguns 100, 150 anos, talvez não tenha mais 150 anos, ninguém vive 150 anos. Mas vamos supor, isso acaba, a pessoa vai falar, eu nasci durante... E as pessoas que nasceram durante a Segunda Guerra, muitas já não estão vivas, entendeu? Agora imagine aqueles que estão nascendo agora, não vai ter lembranças, não vai ter o que relatar. O máximo que vão poder relatar vão ser aquilo que os avós, que os pais vão falar para eles, falar, na minha época eu vivi isso, entendeu? Mas quando a pessoa nasce durante a pandemia, nasce nesse momento, não tem como relatar. Então, vai passar um tempo, quando acontecer, se acontecer algo muito relevante de novo, que envolve o mundo inteiro, vai chegar uma hora que também essa pandemia vai ter relatos nas histórias, mas vai ser bem mais comprimido, porque o mundo vive em diversas mudanças. E isso vai ser importante para avanços da tecnologia, para avanços da medicina, e tudo isso envolve, e o que a gente vai ter vai ser jornais digitalizados ou livros documentários, entendeu? Por isso que eu resolvi trazer esse assunto aqui, que às vezes você deve estar pensando, o que eu vou fazer? Às vezes você pode estar pensando em escrever algum livro voltado para esse sentido, e isso é importante você ter em mente, certo? Se você quiser pegar nesse momento aí que tá ocorrendo, entendeu? A China eu acho que já tem pouquíssimos casos lá, entendeu? Que foi o epicentro, que tem uma grande população, um fator aí importante que pode ser eles construíram um hospital em tempo recorde, em 10 dias. Então são fatos assim que você deve ver quais as atitudes de quais países, o que resultou, qual a diferença, se algum país foi negligente, o que resultou, entendeu? Então, tudo isso pode ser incluído no seu livro, se você quiser fazer um livro. Mas isso não, eu estou usando essa pandemia como exemplo, mas pode ser diversos assuntos. Às vezes você quer contar sobre a vida de alguém que superou algo há anos atrás, alguém da sua família que tem uma história assim, de um fato importante da história, que você quer relatar, um diário que você tem encontrado. É muito interessante, certo? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, já vai deixando seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Eu sou o Renato Lira e esse foi mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos. Até a próxima, pessoal. Fui!